Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainã, esse é o primeiro vídeo do canal e eu estou aqui para compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo. E eu vou falar sobre uma passagem bem conhecida que está lá em Mateus 5:13, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tem algo muito importante aqui que a gente precisa lembrar. Todo mundo já ouviu essa passagem sobre ser sal e sobre ser luz do mundo. Mas é algo muito mais profundo. Jesus está dizendo isso, foi Jesus que disse. É algo que está referente à nossa identidade, quem nós somos. E eu vou desmembrar algo que Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Que eu vou começar primeiro pelo luz. Quando Jesus fala sobre ser luz e diz que não se pode se esconder uma cidade construída no monte e que ninguém também acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, que não fica debaixo da cama, ela fica exposta. Eu quero fazer uma analogia com vocês, que já tá nessa passagem, mas quando a gente tá num escuro, vamos pensar assim, a gente tá no escuro e do nada acende a luz. O que a gente faz? Nossos olhos, a gente faz assim, né? A gente fecha o olho porque aquilo incomoda. E algo que Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Ser luz, pasmem, vai incomodar muita gente. Mas é necessário porque você está iluminando um ambiente escuro. Ser luz é necessário porque você está iluminando um ambiente escuro. E quando você chega nesse local escuro e as pessoas vão ter uma repulsa de primeiro, isso quer dizer que elas estão precisando de você naquele lugar. Ser luz é iluminar a vida das outras pessoas. Jesus te chamou para isso. Essa é algo muito forte, mas que está na sua identidade. É algo que já foi decretado sobre você, que Jesus disse sobre você. E lá na passagem, ele fala sobre a luz colocada no local apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Local apropriado. É muito desconfortável quando o Senhor te leva para lugares que são totalmente desconfortáveis para você, mas Ele está te levando porque aquele local tá imerso na escuridão e eles estão precisando de uma pessoa que reflete Jesus naquele lugar. E você não vai ficar escondido. Você vai estar no local apropriado para iluminar todos daquela casa. Meu Deus. Continuando falando sobre identidade, lá em João 8:12, está escrito assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que engraçado, né? Jesus disse que ele era a luz do mundo. E ele disse lá em Mateus que nós somos luz do mundo. Isso é muito forte. Porque a mesma identidade que tem em Jesus em relação a isso, ele declarou isso sobre nós. Como os filhos, sendo irmãos, né, de Jesus, depois que a gente aceita ele e passa pelo novo nascimento, a mesma identidade dele está em nós.
a gente precisa ter muita consciência sobre aquilo que Deus tem chamado a gente pra fazer, sabe? Em 1 João 1,5, ainda falando sobre luz, tá escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Está dizendo que nós somos filhos, tá tudo se confirmando. Nós somos filhos dele, nós somos irmãos de Jesus. E Jesus declarou a identidade sobre nós. Nós somos luz. Lá em 2 Coríntios 4,6 está escrito assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, Ele está nos chamando para ser luz, resplandecer a luz, para a gente dissipar aquele lugar escuro, aquele lugar de trevas que existe em determinados ambientes, em trabalho, em faculdade, na igreja, na sua casa, em algum ciclo que você não quer ter de amigos, mas que Deus está te colocando naquele lugar para você resplandecer a glória de Jesus. Nós somos chamados para ser luz, para a gente iluminar as pessoas. Tem uma história que eu ouvi num curso que eu estava fazendo, que o pastor, ele disse assim, antigamente, quando não existia luzes na rua, as pessoas se guiavam por aquilo que elas viam distante. Então, eles viam um monte, lá uma luzinha acesa, que poderia ser uma lamparina, enfim, bem de longe. Só que bem de longe, lá longe, e via bem pequenininho, mas conseguia enxergar alguma coisa em meio a um local totalmente escuro. E elas eram guiadas, sabendo que ali existia uma cidade, ali existia um refúgio, por conta daquela luz distante. Então elas sabiam que elas estavam no caminho certo, e elas seguiam aquela luz. E cada vez que elas iam chegando mais perto, aquela luz ia aumentando, ia brilhando mais, e elas chegavam no destino. Eu vejo muito isso também, da gente estar posicionado como filhos de Deus, e as pessoas, mesmo de longe, elas vão olhar e elas vão ver, cara, aquela pessoa, ela é totalmente diferente, e eu posso chegar até aquela pessoa e ela nem vai saber por que ela tá fazendo aquilo, mas você vai iluminar o caminho daquela pessoa, você vai cuidar daquela pessoa do jeito que Cristo faria, porque ela tá vendo Cristo em você. Nós não fomos chamados só pra ir pra qualquer lugar ou pra um local distante, mas nós somos chamados pra iluminar o ambiente que a gente tá. A gente é chamado pra ser o farol que guia os perdidos, que leva essas pessoas pra verdade, sabe? Agora, a outra parte da nossa identidade que Jesus disse lá no Sermão do Monte é sobre o sal. A gente sabe que o sal, ele veio pra dar sabor, ele veio pra não deixar nada meio sem gosto. Só que esses dias eu fiquei refletindo sobre algo. As pessoas, quando elas estão fazendo um jejum muito longo, elas tomam água com sal para repor aquilo que o corpo precisa. E isso falou muito comigo, porque água com um pouquinho de sal faz a pessoa não cair, faz a pessoa não esmurecer quando ela tá fazendo aquele jejum com o Senhor. Faz o corpo dela ficar bem, pra ela conseguir aguentar
até o final daquele jejum. E nem é muito sal, porque é horrível tomar água com muito sal. É um pouquinho de sal num copo cheio de água. E aquilo falou muito comigo, porque às vezes a gente só precisa de um pouquinho, porque isso tá na gente, pra derramar na vida daquela pessoa. E outra coisa que me intrigou muito também em relação ao sal é que no Antigo Testamento o sal ele era um símbolo de aliança. E isso me fez refletir em dois caminhos. A aliança do Senhor com a gente, e também me fez refletir sobre você mostrar essa aliança que Deus tem conosco, comigo e com você, para as outras pessoas. Em relação ao sal, lá em Números 18, 19, diz assim: tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a vocês e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Em 2 Reis 2:21 diz assim: ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. O Senhor, no Antigo Testamento, ele deixou escrito sobre uma aliança perpétua através do sal. E também o profeta Elias foi purificar a água, e para purificar a água ele jogou sal. E é muito engraçado, porque lá em Mateus 5, Jesus diz assim: se o sal perder o sabor, para que serve? De que serve? Quando a gente não tá com a nossa identidade firmada, a gente não sabe aquilo que a Bíblia diz sobre nós, a gente vai perder o sabor. E a gente não vai servir pra nada. A gente não vai estar fazendo aquilo que... A gente não vai estar glorificando o nome do nosso Senhor. E a gente precisa lembrar que Ele fez uma aliança com a gente precisa mostrar. E que o profeta, ele jogou sal para purificar. Nós precisamos estar neste lugar de que nós também fomos chamados para purificar, sabe? Eu queria deixar essa reflexão com vocês. Nós fomos chamados para iluminar e perseverar. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente só precisa estar disponível para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Até o próximo.